Olá, então eu vim comentar aqui o livro As Crônicas de Nárnia, Príncipe Cáspia, que é o quarto volume dessa série de 7 livros do C.S. Lewis. E aqui a gente tem a história de retorno dos reis Susana, Lúcia, Pedro e Edmundo, né, voltando do mundo de Nárnia, e aí essa história se passa um ano depois. Existe um filme também de 2008 da Disney que eu vou comentar, né, em paralelo com o livro, né, a adaptação, comentando um pouco a adaptação. E aí aqui o que a gente tem nas Crônicas de Nárnia, volume 4, que é de 1951, os meninos, os reis, eles voltam para o mundo real, né? Eles saem de Nárnia, voltam para o mundo real e a história se passa um ano depois. Eles estão na estação, eles vão para a escola, e aí tá aquela coisa, e eles são magicamente transportados para o mundo de Nárnia. E aí depois a gente fica sabendo que eles foram chamados pela trombeta mágica que a Susana deixou para trás. Ela ganhou do Papai Noel no volume do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É um dos presentes que ela ganha juntamente com o arco e flecha. E essa trombeta, ela tem a capacidade de chamar os reis de volta a Nárnia no momento de necessidade, no momento em que Nárnia precisa deles. E é isso que vai acontecer. O príncipe Cáspia é o príncipe herdeiro do reino no momento em que a história se passa. O que acontece, e isso fica explicado já desde do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é que a temporalidade se passa de uma forma diferente no universo de Nárnia e no mundo real. Enquanto no mundo de Nárnia se passam séculos e muitos anos, o tempo pouco se altera na realidade. Então, por exemplo, no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quando os jovens, as crianças, elas estão no mundo de Nárnia, elas crescem, elas viram adultos, elas reinam durante alguns anos, que é considerada a Era de Ouro de Nárnia, né? Que é quando Pedro, o grande rei, ele tá reinando junto com os irmãos, que também são considerados reis, mas o Pedro é considerado o rei maior. Quando eles voltam, eles na verdade viram crianças de novo e o tempo é bem contínuo ao momento em que eles entraram no universo de Nárnia, mesmo eles tendo vivido décadas ali dentro daquele universo e serem adultos. Quando eles voltam a ser criança exatamente no momento em que eles entraram no guarda-roupa. E aí, no mundo real, eles estão vivendo ainda como criança, como jovens, e eles vão para essa escola. Mas quando eles entram no universo de Nárnia, eles continuam com a idade que eles estão, quando eles foram convocados, e aí eles vão auxiliar o príncipe Cáspia a retomar o poder. O que é que acontece? O tio dele, ele que se chama Miraz, ele está assumindo o poder, enquanto o Cáspia IX, que é o irmão dele, morreu. Ele está assumindo o reino, enquanto o Cáspio X, que é o personagem principal desse livro, ele não pode assumir porque ele ainda é pré-adolescente. Ele ainda não tem idade suficiente para assumir o reino e o tio dele está assumindo o poder. Só que o tio dele, no dia que tem um filho herdeiro homem, ele manda matar o Cáspia para que o filho dele seja o sucessor do trono. E aí o Cáspio precisa fugir, e aí acontece uma série de coisas relacionadas com o Cáspio descobrir que, na verdade, a população de Nárnia que estava extinta, né, as pessoas acreditavam que eles tinham sumido, porque o que é que aconteceu? Essa história se passa em Tel Mar, e é uma terra que fica ao sul de Nárnia, e aí o que é que acontece? As pessoas os humanos descobriram um portal numa caverna, numa ilha, que se transportavam para Nárnia. E através dessa passagem eles conheceram Nárnia, se apropriaram de Telmar e aí ficaram vivendo ali e extinguiram as criaturas que viviam lá. Então os narnianos, eles precisaram viver escondidos, e toda a mitologia de Nárnia, que são esses animais falantes, as árvores que dançavam e tudo mais, eles precisaram se esconder para sobreviver, e os telmarinos assumiram o poder e governaram lá Telmar, os reis se sucederam, eram todos humanos e tudo mais. Até que o Cáspio ouvia falar essas histórias todas através de um tutor, né, que ensinava ele sobre essas histórias antigas, embora o rei ele proibisse que o tutor falasse sobre essas histórias. Mas o que acontece é que o Cáspio fica sabendo disso tudo, ele conhece alguns seres, e aí Achilles vai introduzir uma série de personagens novos, bastante simpáticos, como ratos, falantes, espadachins e tudo mais. Enfim, tem uma série de novos personagens legais aqui nessa história, né, do Príncipe Cáspia.
que também são legais, interessantes no filme. Não sei se dá pra ter o Texugo também, e tem os anões, enfim. O filme, certo, e aí concluindo a história, o que é que acontece? Os reis são convocados para voltar para Nárnia para ajudar os narnianos a poderem se livrar da opressão dos Telmarinos, né? Especialmente na figura do Miraz, esse rei que tenta se manter no poder a todo custo, né? A custo de matar um herdeiro legítimo. E aí os reis vão para ajudar o príncipe Cáspia e os narnianos. E é isso que acontece no desenrolar da história. Vai ter uma guerra dos narnianos, né, lideradas pelo rei Pedro e pelo príncipe Cáspia e pelos outros reis. E Aslan vai voltar para ajudar Narnia nesse momento tão difícil também, junto com os meninos. E o Aslan já estava desacreditado, as pessoas já não acreditavam mais nele porque ele sumiu, né, na época que os reis voltaram para as terras humanas. O Aslan também tinha sumido, e aí ele virou também um grande mito, assim, junto com os reis. Não se acreditava exatamente nele, ou se descria nele, mas enfim, algumas pessoas ainda acreditavam, e acontece que ele volta e ajuda, no final da história, os narnianos, e aí a paz se restabelece ao final de tudo, porque é isso que acontece nos livros de Nárnia. E esse livro é ótimo porque traz de volta esses personagens que a gente gosta, infantis, né, assim, eles crianças novamente. E no final acontece uma revelação que é a de que o rei Pedro e a rainha Susana não vão poder voltar para o universo de Nárnia porque eles já estão grandes demais. E aí a gente fica sem saber um pouco como é que as coisas vão ser conduzidas. A gente já viu isso no filme, no terceiro filme, mas eu quero ver como é que isso se desenrola na história. O fato de eles não poderem mais voltar para Nárnia, mas a gente fica sabendo que a Lúcia e o Edmundo vão poder voltar. E aí é isso. O filme eu amava na época que eu assistia, e hoje eu descobri que eu não gosto de jeito nenhum. Fazia muitos anos que eu não assistia e eu resolvi assistir e não gostei. Não gostei especialmente porque as soluções que eles dão para muitas coisas aqui no filme não achei legal. Eles criam uma romantização da Susana com o Caspian que não existe no livro. O Caspian é bem mais novo que ela e eles pouco interagem, eles pouco convivem. Na verdade, o que acontece no livro é que toda a primeira parte a gente vai acompanhar as crianças, e em toda a outra parte a gente vai acompanhar o tempo real em que a história do Caspian está se desenrolando, e mais ao final eles se encontram e a história continua. Então, tipo assim, aqui no filme eles se encontram logo e eles já fazem essa parceria e já vão atrás de juntos lutarem por Nárnia. Mas no livro não é bem isso que acontece, isso demora um pouco a acontecer, e é interessante, assim, porque a gente fica nessa expectativa de que as coisas aconteçam, de que eles se encontrem, de que eles se conheçam, e uma série de outras coisas que acontecem no filme, que não acontecem no livro, a forma, os personagens, enfim. Eles esticaram muito a história, assim, o filme tem 2 horas e 40 e 37 minutos, algo assim, mais de 2 horas e meia de filme, que na verdade podia ser resumido a uma história menor, ou então podia ter sido um pouco mais fiel ao livro, e na verdade eles distorcem muita coisa, nada que prejudique propriamente a história, mas, por exemplo, isso de criar esse romance do Caspian com a Susana, eu não gostei, não acho que ficou legal, não acrescentou a história, e quis dar uma coisa meio romântica para algo que não existiu, enfim, então, nesse sentido eu não gostei. Então, prefiro o livro, eu recomendo a leitura do livro, é bem legal, assim, porque traz de volta esses personagens crianças que a gente gostou tanto no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, porque o anterior a esse já se distancia um pouco da história desses reis e parte para a história do menino e seu cavalo. E aqui há esse retorno para o protagonismo dessas crianças que a gente gosta. E é isso, esse foi o 4º livro, né, da série, o livro de março, e aí em abril eu leio o volume 5 e venho comentar aqui. E é isso, e até mais.